também afeta o mercado de Forex. A gente agora está sendo bem, vocês podem ver que, né, já faz um tempinho já que a gente só está focando agora no mercado de Forex, principalmente, tá? Não quer dizer que só ele, né, não é só o Banco Central aqui que afeta o Forex, né? Lógico, afeta vários outros, mas entrando em mais detalhes sobre o mercado de Forex agora, né? Então, os bancos centrais são os bancos dos bancos tradicionais. Eles têm um mandato de manter o mercado financeiro e a economia controlado, né? Lembrando que mais ou menos os bancos centrais, né, têm meio que três mandatos, né? Manter o mercado financeiro estável, né, tranquilo, combater a inflação muito alta e manter a taxa de desemprego o mais baixo possível, né? Que a gente está falando em torno de 3%, tá? Então, a inflação e mercado financeiro estável, tá? São esses três mandatos que a grande maioria dos bancos centrais hoje em dia tem, tá? Então, dependendo de como está a situação econômica do país e tudo mais, obviamente o Banco Central, claro que vai olhar o valor da sua moeda e vai ver o quanto esse valor está afetando a economia, né? Se, né, se por algum motivo eles acham que o valor está muito alto e isso está impactando de uma maneira ruim, eles podem afetar o preço dessa moeda. Muito fácil, inclusive, né? Ou também o contrário, né? Se eles acham que está muito fraco, eles também podem subir o preço caso isso aconteça, tá? Então, algo para ter em mente, os bancos centrais, eles sim afetam os preços, né? E principalmente é que eles também definem as taxas de juros, né? Então, taxa de juros basicamente afeta todos, querendo ou não, e, e lógico que essa mudança de taxa de juros obviamente afeta também o preço da moeda, querendo ou não, tá? Então fique de olho nisso. Lembrando que os bancos centrais são independentes, tá? Porque se trabalhar com o governo, eles tendem a ser influenciados por considerações políticas de curto prazo. E isso, na verdade, tem diminuído bastante, né, nos últimos anos, né? E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando basicamente das grandes nações, né? Mas Estados Unidos, né, o próprio presidente já é o que seleciona ali o governador do Banco Central, né? Então essa independência tem diminuído bastante com o passar do tempo. Mas os países que mais têm o Banco Central mais longe do governo atual são os países que normalmente têm a sua economia melhor que dos outros. Mais ou menos assim que funciona, né? Infelizmente no Brasil a gente vê, né, mais ou menos uma conexão entre o Banco Central e o governo, principalmente em períodos de eleição, né? Algo que, né, não é tão legal assim, porque tudo tem um preço, mas uma das leis e uma das coisas básicas econômicas que existem é que o Banco Central tem que ficar o mais longe possível do governo. Não tanto, né? Porque é bom ter uma conexão ali para tipo o Tesouro com o Banco Central, né? Para entender com mais detalhes como estão indo as coisas, mas não tão próximo também para não ter essas influências ali, porque não são boas economicamente, principalmente, tá? Notícias, outra coisa que afeta o mercado de Forex, né? O que é notícias, então? São dados, né? São dados e comentários de pessoas que têm talvez um poder ali, uma importância para a economia daquele certo país, tá? Então, os dados são muito importantes. Que dados são esses, Thiago? Taxa de inflação, taxa de desemprego, vendas no varejo, confiança do consumidor. Notícias assim são bem importantes e quando saem elas afetam bastante, dependendo da notícia, obviamente, afeta bastante o preço da moeda, tá? Rapidamente, deixa eu mostrar para vocês aqui, porque existe algo chamado calendário econômico, tá? Eu acho que a grande maioria de vocês já devem ter visto isso aqui, mas para aqueles que não viu,
deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como funciona, tá? O calendário econômico, já pelo nome, eu acho que já dá uma boa dica do que é, né? É um calendário que nós temos, né? E ali no calendário tem todas as notícias que vai sair naquele dia e o horário que ela vai sair, tá bom? Então, por exemplo, amanhã, por exemplo, dia 5. Amanhã vocês podem ver que temos várias notícias, tá? Meu calendário tá meio bagunçado, mas eu não vou mexer nele agora não, tá? Às vezes ele buga o site e coloca países aqui que eu não quero ver, tá? Mas enfim, por exemplo, hoje, ó, de noite, a gente vai ter decisão sobre a taxa de juros do RBA. RBA é o nome dado ao Banco Central Australiano, por exemplo, tá? 1h30 da manhã, durante essa noite, vai ter a decisão da taxa de juros. Essa é uma notícia super importante. O que isso vai fazer então? Vai afetar o quê? O dólar australiano, porque é o banco central deste país, desta moeda, tá? Então a gente sabe o dia e o horário, tá vendo? Amanhã, mais tarde, vamos ter aqui, ó, balanço comercial dos Estados Unidos, 9h30. E a gente consegue ver então, a última vez que essa notícia saiu, qual foi o valor, o que é a previsão do mercado também, para você ter uma ideia do que é esperado pelos economistas aí do mercado, tá? Também teremos aí, ó, PMI e SM. Eu sei que esses códigos, né? O que é PMI, o que é SM? Se eu for traduzir isso para vocês, a gente vai perder um pouco do foco, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem esse calendário onde a gente sabe que exatamente que dado vai sair, o dia e o horário, e qual é a previsão, qual que é o anterior e tudo mais, tá? Então, não é que a gente é pego de surpresa, porque está tudo anotado aqui, tá? Mas, obviamente, tem coisas que realmente não está nesse calendário, tá? Às vezes sai alguém do próprio Banco Central e fala alguma coisa para a mídia, tá? Às vezes acontece alguma coisa envolvendo uma crise, né, uma guerra, alguma coisa do estilo, um ataque terrorista, enfim. Essas coisas, obviamente, não tem no calendário, então pode acontecer, tá? Então, como eu disse aqui, também temos notícias inesperadas, como, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia, tá? Então, mais ou menos é assim que funciona, tá? É mais ou menos organizado realmente enquanto as notícias, tá? E o que também afeta o mercado de Forex é o sentimento do mercado. O que é sentimento do mercado? É quando existe uma grande parte do mercado que acredita realmente, por razões técnicas e fundamentais, que essa moeda vai valorizar ou vai perder o seu valor, né? Então, quando isso acontece, né? Quando isso mais ou menos acontece, várias pessoas acreditam que, sei lá, um exemplo, tá? E isso é algo que aconteceu no Brasil, tá? Nesses últimos dias aí, muitos economistas ao redor do mundo acreditou que o real iria ganhar valor. Não vou entrar nas razões o porquê e tal, mas isso aconteceu. E o que isso normalmente acontece quando existe esse grande sentimento do mercado, né, onde envolve principalmente os big players, né, que são os grandes bancos de investimentos, né, fundos de investimentos, né, todo mundo entrando na mesma posição, é que daí entra realmente numa tendência super forte, né? E para quem não viu o valor do real, né, vou te colocar aqui, dólar contra o real, a gente tem visto isso, né? Olha só isso, né? Final do ano passado, olha lá, como vocês podem ver, ó, desde o dia 5 é uma moeda que aqui está um bom exemplo, tá vendo? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Dólar como uma moeda base, real como moeda de cotação. E o que a gente vê então acontecendo aqui é que o dólar está perdendo valor e o real está ganhando. Por quê? Porque a gente consegue ver então que está caindo. Então, preço caindo, isso vai direto ao preço da moeda base, né? Mais ou menos é isso que está acontecendo, tá? Não quer dizer, galera, que todos os países que têm um dólar na frente esteja caindo, tá? Quer dizer também que o dólar real também seja um dos grandes motivos por causa desse par tá caindo, tá?
Por exemplo, se eu colocar aqui um exemplo, tá? Se eu colocar aqui dólar franco suíço, tá caindo igual ao dólar real? Não, né? Acho que está muito claro aqui que não está. Então isso significa que neste caso, né, o dólar está talvez até um pouco forte ou estagnado e o franco suíço está caindo, né? Pode ser uma dessas duas opções. Então deixa eu desenhar aqui. Então, por ver isso aqui subindo, né, o que isso quer dizer com o dólar contra o franco suíço? Quer dizer que uma opção, que o dólar esteja subindo e o franco suíço esteja caindo, ou o dólar está parado e o franco suíço esteja caindo, ok? Agora, se o dólar, um exemplo, se o dólar, tá? Então, se o dólar estivesse caindo e o franco suíço estivesse, um exemplo, estagnado, a gente iria ver isso aqui caindo. Ou, se a gente visse o dólar caindo e o franco suíço subindo, a gente ia ver o que então? Isso aqui caindo ainda mais, entendeu? Então, mais ou menos é assim que funciona no mercado de Forex, tá? Já que a gente entrou nos gráficos, já pegando preço real, tá, galera? Isso aqui é preço real ao vivo, tá? Mais ou menos é assim que funciona. Então, voltando para a aula, o sentimento do mercado é exatamente isso. Quando, né, entra muita gente, principalmente os grandões, com uma mesma ideia, com uma visão já pensando lá na frente e já começam a entrar em posições, se posicionando no mercado e aí vai levando essa posição, né, por bastante tempo. Agora, isso não acontece o tempo todo, porque às vezes essa ideia que eles têm dura muito pouco tempo, as coisas mudam, né, economicamente, tá? Agora, quando o mercado pega uma tendência forte igual essa que a gente viu no dólar real, é porque realmente eles viram que realmente ia demorar um certo tempo até as coisas mudarem, tá? Então, por isso que a moeda, por várias semanas agora, o dólar real está caindo, tá? O par. Então, algo que é super legal pra gente ter em mente, tá? Então, pra gente terminar a aula de hoje, a gente já tá 1h30, né, galera? Mais longo que eu imaginava. Mas enfim,